Trump entrega ao ICE dados sigilosos de 79 milhões de pacientes do Medicaid. Imigrante brasileiro é preso e deixa esposa grávida em São Francisco. E Trump demite 17 juízes de imigração em 10 estados. Tudo isso e muito mais agora no Agenda 47. Olá! O governo Trump vai permitir que o ICE tenha acesso a dados sigilosos de 79 milhões de usuários do Medicaid, inclusive endereço e etnia. A medida visa localizar imigrantes indocumentados e pode ser usada em operações de deportação. A informação foi revelada pela Associated Press e ainda não foi anunciada oficialmente. Especialistas alertam para o risco de violação dos direitos civis aqui nos Estados Unidos. Rachel Layden, maquiadora grávida de 7 meses em Sausalito, Bay Area, vive um pesadelo desde que o seu marido, Guilherme Silva, foi detido pelo ICE em 11 de julho em San Juan Island, no estado de Washington. Ele estava apenas indo buscar sua filha de 4 anos, fruto do casamento anterior, quando agentes mascarados o cercaram sem apresentar mandado. Guilherme Silva é advogado no Brasil e artista muralista e tem permissão de trabalho, número de Social Security e estava em processo avançado para a solicitação do Green Card secundário. Ainda assim foi algemado, levado de barco a Fendel e depois transferido para Tacoma, enfrentando más condições. O ICE questionou Guilherme sobre supostos vínculos com gangues. Rachel, que se casou com Guilherme em abril e aguarda o nascimento do menino, luta contra o tempo e um sistema implacável. O GoFundMe já arrecadou mais de 70 mil dólares para custear advogados e mantê-los unidos. O presidente Donald Trump demitiu 17 juízes de imigração em 10 estados norte-americanos, segundo o sindicato IFPTE. 15 foram desligados sem justa causa numa sexta-feira e mais 2 na outra segunda-feira. O grupo alerta que há apenas cerca de 600 juízes ativos para julgar uma fila de quase 4 milhões de processos. Uma sobrecarga que pode atrasar ainda mais as decisões aqui nos Estados Unidos. Especialistas consideram a medida prejudicial ao devido processo legal de imigrantes no país. Uma operação aparentemente confusa deixou clientes em pânico e relatos de prisão em pleno estacionamento de uma loja do Home Depot em Sacramento, na Califórnia. Segundo o xerife local, os homens mascarados e armados, na verdade, eram agentes da patrulha de fronteira dos Estados Unidos em uma operação que não foi divulgada. A confusão começou quando uma mulher relatou que o seu marido havia sido levado à força. O escritório do xerife não participou da ação e foi pego de surpresa com essa ação. A tribo Miccosukee da Flórida entrou com pedido para atuar em uma ação federal que visa suspender o Alligator Alcatraz, centro de detenção construído nos Everglades por iniciativa do governo DeSantis. A tribo alega que o local viola direitos tradicionais, está a cerca de 300 metros de aldeias, sítios sagrados e áreas de caça e pesca. E denunciam, inclusive, impactos ambientais e culturais severos. Ambientalistas exigem a paralisação imediata desse centro, até que seja feita uma nova análise rigorosa. O terreno era antes preservado, agora sofre com iluminação intensa, risca a fauna, contaminação de água e restrição à coleta de plantas tradicionais. A justiça ainda não decidiu sobre a liminar da tribo indígena. O presidente Lula criticou duramente o presidente Donald Trump em uma entrevista a Christiane Amanpour, uma das maiores e mais respeitadas jornalistas estadunidenses e âncora do CNN Internacional. Em uma resposta à tarifa de 50% imposta aos Estados Unidos para os produtos brasileiros, Lula afirmou, abre aspas, queremos liberdade, não sermos reféns dos Estados Unidos, fecha aspas. Ele também rebateu as acusações de Trump sobre a perseguição a Bolsonaro e disse que as reclamações de Trump não sustentam.
Ele disse também, abre aspas, primeiro de tudo, o sistema judiciário no Brasil é independente. O presidente da República não pode interferir na justiça, fecha aspas. E lembrou que o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos e não o contrário. Lula defendeu o BRICS e o multilateralismo no comércio global. O presidente Lula também disse na entrevista à CNN que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não foi eleito para ser o imperador do mundo. Vamos ver um trecho do que ele disse. O que não pode é o presidente Trump esquecer que ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos e não foi eleito para ser imperador do mundo. Seria muito melhor se estabelecer uma negociação e fazer um acordo possível, porque nós somos dois países que temos uma reunião muito boa há 201 anos. Então, ele está quebrando todo e qualquer protocolo, toda e qualquer liturgia que deve exigir o relacionamento entre dois chefes de Estado. Foi muito desagradável, nós estamos tentando conversar com as pessoas, agora nós estamos também preparando a nossa resposta. O que eu tenho dito publicamente é que nós vamos utilizar todas as palavras no dicionário tentando negociar. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, respondeu também na quinta-feira à crítica do presidente Lula feita em uma entrevista à CNN Internacional, de que Trump não foi eleito para ser imperador do mundo. Vamos ver o que ela disse. The president is certainly not trying to be the emperor of the world. He is a strong president for the United States of America, and he's also the leader of the free world. And we've seen a great shift across the entire globe because of the strong leadership of this president. In regards to Brazil, the president sent a letter to Brazil announcing their new tariff percentage. He also directed our USTR ambassador, Jamieson Greer, to launch an investigation of Brazil under Section 301 of the Trade Act of 1974, designed to address unfair foreign practices that are affecting U.S. commerce. For years, we know Brazil's digital regulations and weak IP protections have undermined U.S. tech and innovative companies, and their tolerance of illegal deforestation and other environmental practices puts American producers, manufacturers, farmers, and ranchers who follow better environmental standards at a competitive disadvantage. So this president always acts in the best interest of the American people and the United States of America, and he will continue to do so. Thank you very much, everyone. We'll see you later. I appreciate the enthusiasm today. Antes de encerrar essa coletiva que você viu aí, a Karoline Leavitt saindo, a porta-voz anunciou que Donald Trump, de 79 anos, foi diagnosticado com insuficiência venosa crônica, uma condição considerada benigna e comum em maiores de 70 anos. Vamos agora ouvir a explicação do que se trata essa enfermidade que o presidente Donald Trump sofre. Vamos ver. I know that many in the media have been speculating about bruising on the president's hand and also swelling in the president's legs. So in the effort of transparency, the president wanted me to share a note from his physician with all of you today. In recent weeks, President Trump noted mild swelling in his lower legs. In keeping with routine medical care and out of an abundance of caution, this concern was thoroughly evaluated by the White House medical unit. The president underwent a comprehensive examination, including diagnostic vascular studies. Bilateral lower extremity venous Doppler ultrasounds were performed and revealed chronic venous insufficiency, a benign and common condition, particularly in individuals over the age of 70. Importantly, there was no evidence of deep vein thrombosis or arterial disease. Laboratory testing included a complete blood count, comprehensive metabolic panel, coagulation profile, D-dimer, B-type natriuretic peptide, and cardiac biomarkers. All results were within normal limits. An echocardiogram was also performed and confirmed normal cardiac structure and function. No signs of heart failure, renal impairment, or systemic illness were identified. Additionally, recent photos of the president have shown minor bruising on the back of his hand. This is consistent with minor soft tissue irritation from frequent handshaking and the use of aspirin, which is taken as part of a standard cardiovascular prevention regimen. This is a well-known and benign side effect of aspirin therapy. And the president remains in excellent health, which I think all of you witness on a daily basis here. So the president wanted me to share that note with all of you. I'm happy to take further questions on it. We will provide the memorandum from the president's physician to all of you, as we always do.
Então vocês ouviram aí toda a explicação do que ocorre com a saúde do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente Donald Trump publicou uma carta em defesa de Jair Bolsonaro e pediu o fim imediato do processo contra o ex-presidente brasileiro. Com timbre da Casa Branca, Trump acusou a justiça brasileira de ser injusta e afirmou que há ataques à liberdade de expressão. Em resposta à carta de Trump, Bolsonaro publicou um vídeo e agradeceu a carta enviada pelo presidente dos Estados Unidos. Na manhã desta sexta-feira, agentes da Polícia Federal cumpriram mandados de busca e apreensão na residência de Jair Bolsonaro, no Jardim Botânico, em Brasília, e em seu escritório na sede nacional do PL, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. A ação ocorre um dia após Donald Trump enviar essa carta que falávamos agora de apoio ao ex-presidente brasileiro. Bolsonaro terá que usar tornozeleira eletrônica por ordem do STF. O presidente Bolsonaro deu uma entrevista, ainda não temos essa entrevista, na segunda-feira, se ele trouxer alguma coisa falando do Trump, a gente vai trazer, porque como o nosso jornal tem sempre uma ligação com o presidente Trump, a gente vai trazer mais atualizações, tá bom? A próxima notícia agora é sobre os embaixadores pelo mundo. Em 6 meses de segundo mandato, Donald Trump indicou 61 embaixadores dos Estados Unidos ao redor do mundo, segundo a Associação do Serviço Exterior Americano. Dessas 58 escolhas são políticas e apenas 3 vieram de carreira diplomática. Apesar do ritmo acelerado, países como México, Colômbia e Chile receberam titulares, mas o Brasil segue sem embaixador nomeado desde janeiro. A embaixadora indicada por Biden, Elizabeth Begley, saiu antes da posse de Trump. Hoje, a embaixada em Brasília é comandada pelo encarregado de negócios Gabriel Escobar. No comparativo, a Argentina, que já ganhou indicação de Pire Lamelas, empresário ligado a Trump. Para a Colômbia, foi Dan Newleon, ex-xerife republicano. Enquanto isso, o Brasil segue como uma figura considerada podemos dizer, pela diplomacia como sub do sub do sub em diplomacia, sem peso político para decisões em Washington. Por agora é só, logo mais às 7 horas da noite estaremos de volta aqui trazendo as últimas atualizações do dia com notícias do Brasil, dos Estados Unidos e do mundo. O local você já sabe, aqui na Seaba Brazilian Television e também no nosso aplicativo spt.plus. Baixe o nosso aplicativo e você vai ficar bem informado, tá bom? Em nome da nossa equipe, nosso diretor de controle MESH, Rogério de Souza, e nosso diretor de imagem, Carlos Madureira, vamos ficando por aqui, mas temos um encontro marcado logo mais.